Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós estarmos mergulhados ou meditando na palavra do Senhor, buscando a presença poderosa do Senhor. Mais um dia maravilhoso, um início de semana no qual nós vamos estar saindo, preparando para ir trabalhar, para levar os filhos para a escola, levar, aleluia, Jesus, nossos filhos para a faculdade e tantas outras coisas, pois hoje se inicia mais uma semana. E o maravilhoso de tudo isso é saber que quando nós colocamos Deus nesse primeiro dia da semana, não, nesta segunda-feira, nós entendemos que todo o resto Ele cuida. Já disse isso ontem e volto a dizer: quando nós priorizamos a Deus na nossa vida, quando nós convidamos a Deus e a Jesus para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nós automaticamente vivemos o melhor desta terra. E por que eu digo isso com tanta veemência? Faça o teste. Faça o teste, não me faça essa pergunta, faça o teste. E todos os dias de manhã, quando sair para trabalhar, faça o teste. Assim que levantar, levante, ore e diga para o Senhor: Senhor, vem comigo. Onde eu colocar os meus pés, o Senhor esteja comigo. Vou passear, vem comigo, Jesus, vamos lá. Vou no shopping, vamos comigo, Senhor Jesus, no shopping. Vou trabalhar, vamos, Senhor Jesus, vem trabalhar comigo. Me ajuda aqui. Vai para a escola? Vem, Senhor Jesus, vamos comigo para a escola. Sim, sabe por quê? Vai ficar em casa, Senhor, fica aqui comigo na minha casa, cuidando da minha casa, zelando por que tudo, quando os filhos chegarem, esteja tudo prontinho, para que quando o marido chegue, esteja tudo prontinho e ele se agrade, né? Então, é desta maneira nós temos que sempre convidar Jesus para o nosso dia, para os nossos afazeres, para tudo que vamos fazer, para tudo. Tudo, não é somente nos momentos ruins que nós temos que clamar ao Senhor para Ele estar conosco, não, Ele quer estar conosco em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nos ama e Ele quer estar conosco nos bons e nos piores momentos. Por que eu digo isso? Porque o Senhor sempre faz o melhor para cada um de nós. O versículo de hoje que nós vamos estar meditando um pouquinho está em João 15, o versículo 18 e 19. Capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria. Pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Hoje nós vivemos em um tempo no qual as pessoas têm traçado, né, um padrão inalcançável. Os jovens, e não só os jovens, às vezes a gente costuma enfatizar muito os jovens, mas os adultos e todas as pessoas, na verdade, estão sendo ludibriadas, estão sendo enganadas pela falsa ideia de perfeccionismo, de uma imagem perfeita, de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, quando na verdade tudo isso é só na rede social. Nós temos que entender que somos seres humanos, que temos falhas, fraquezas, mas que somos únicos e que não podemos jamais perder a nossa essência. Por que não podemos? Porque a nossa essência vem de Cristo. E quem nos deu, aleluia, Jesus,
quem nos deu esse merecimento de estarmos pertencendo aqui a algo, à sociedade, a um grupo e a todas as áreas da nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa igreja, independente de placa, nós só temos que entender uma coisa, que o nosso padrão tem que vir de Deus, tem que vir de Cristo. Por quê? Porque quem pagou pelos nossos pecados, quem derramou seu sangue carmesim na cruz, para que tivéssemos o direito de estar aqui hoje, sendo cuidados, amados por... é somente Jesus. Nós temos o péssimo hábito de querer entrar num padrão que a sociedade criou, num padrão no qual nós temos que fazer o que agrada aos outros e não a nós. E com isso perdemos a nossa essência, perdemos a nossa identidade, nos afastamos de todas as pessoas que amamos, nos afastamos de tudo que somos, por conta de que somente a sociedade é quem fala o que é correto, o que nós temos que ser e como temos que ser. Sabemos também que em todos os momentos da nossa vida, nós sempre vamos estar buscando fazer cada vez mais, porque queremos estar inseridos em uma sociedade perfeita, quando na verdade nada disso existe. A única perfeição que tem é o que o Senhor Jesus estabeleceu, é o reino que o Senhor estabeleceu, é a vida que o Senhor nos deu. Porque o reino celestial, ele tem um padrão elevado no qual ninguém pode mudar, ninguém pode estar fazendo com que nada nem ninguém tenha aceitação, porque ali nós somos aceitos, nós somos respeitados, nós somos amados pelo que somos e somos aperfeiçoados para sermos cada dia melhor em Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele restaurou a nossa filiação e ele fez isso na cruz. Ei, quem dos teus amigos, quem da sociedade, quem da sua escola, do governo, pagou um preço tão alto para requerer de você que você seja exatamente como ele quer, como eles querem, né? Como a sociedade tem ditado regras. Somente Jesus pagou um preço pela sua vida. Somente Jesus tem esse direito de te pedir para que você seja cada dia mais perfeito, mais capacitado, mais cheio e mais amado. Porque é Ele quem te criou, Ele quem pagou o preço, Ele quem quebrou todos os paradigmas lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele rasgou a cédula do pecado original, na qual o inimigo nos tinha nas mãos dele. E ele ainda disse que se nós o aceitássemos como único e suficiente Salvador, ele cuidaria de nós até a consumação dos séculos, até a volta dele, para que tudo fosse glorificado. Ei, que mais você procura? Que tipo de aceitação você procura maior do que essa? Pare de deixar as pessoas dizerem para você o que você tem que ser, de que maneira você tem que ser. Isso vai te trazer um sofrimento tão grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tentei fazer isso. Isso traz para nós um sofrimento tão grande que nós vamos nos frustrando, nós vamos ficando, nos sentindo rejeitado, nós vamos entrando em um transtorno psicológico terrível e aí
temos crises de ansiedade, crises de pânico e entramos numa depressão na qual depois todos olham na nossa cara e chama de frescura e chama de charminho, e nós nos afundamos cada vez mais nessa depressão, nos dopamos de remédios que não à toa, não mais que remédios esses que são drogas, entorpecentes vendidos na farmácia e que nos destrói aos poucos. Também temos que entender que para sairmos dessa depressão é tão difícil. Mas eu tenho uma solução para você. Se você já está triste, deprimido, angustiado, cheio de medos, Jesus pode te tirar deste lugar. Jesus pode curar você. Jesus, ele é um remédio para todas essas tuas ansiedades. Ele disse que a paz que excede todo entendimento, ele te dá. E a paz que ele dá, ninguém pode dar, somente ele. E a nossa paz não tem preço. A nossa identidade, quem deu foi Cristo, porque foi ele quem nos formou no ventre da nossa mãe. Foi ele quem nos deu nome, foi ele quem nos deu vida, porque o fôlego de vida depende somente dele. Então o Senhor hoje te diz: saia deste mundo que tem te destruído. Não deixe o barulho e a opinião alheia te matar, te destruir. Saiba que você é mais que vencedor. Saiba que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Então pare de olhar para o seu amigo que tem te humilhado, te oprimido, dizendo que te ama e que quer te ver bem, quando na verdade está te matando. Peça para Deus tirar todas as pessoas que têm te oprimido do seu caminho. Peça para Deus falar contigo e fazer uma limpeza no seu coração. Seja renovado, restaurado e que Deus possa ser a sua prioridade e que você jamais sinta sozinho, porque Deus está contigo, porque Cristo está do teu lado. E Ele está de braços abertos te chamando para um novo de Deus. Rejeite qualquer tipo de pessoas que venha comparar, que venha te pedir para se inserir num grupo. Rejeite esse tipo de amizade, porque isso só vai te destruir. Se afaste de todas estas coisas que não vêm de Deus. Peça ao Senhor discernimento e viva como está escrito na palavra. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Seja 100% feliz, porque Cristo é a sua alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não deixe nada nem ninguém te destruir. Erga os teus olhos, clame ao Senhor e peça a Ele que Ele venha fazer infinitamente mais por você. Hoje o Senhor te dá esta direção. Não deixe ninguém mesmo te arrancar a sua essência, a sua identidade. Porque quem te deu esta essência e essa identidade foi Cristo. E Ele, somente Ele, pode te transformar. Somente Ele pode te dar muito mais. Pode te capacitar e pode te abençoar infinitamente mais. Porque Ele é o dono da sua vida. Ele tem todo o poder.
E todos os planos dele são maiores e melhores do que os teus. E ele vai fazer cumprir, porque ele te criou para um propósito e não para que você viesse a ser inserido numa sociedade que quer te destruir, numa sociedade cheia de coisas que te roubam a identidade, que te roubam a sua essência e que depois te jogam no lixo, porque é desta maneira que eles fazem. Então preste atenção, porque Cristo tem o melhor para te dar. Abra o seu ouvido e o seu coração e tome posse dessa palavra, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Você é princesa e o Senhor te ama infinitamente mais, cada vez mais. Então não se esqueça disso. Se ninguém no mundo te ama, não tem problema. O problema não é seu, é delas, porque são elas que não têm sido o que são. Elas perderam a sua essência, mas não perca a sua essência. Olhe para Cristo e diga: Senhor, o Senhor me ama e isto é o mais do que o suficiente. Entenda, Cristo tem sempre o melhor. Olhe para Cristo. Pare de aceitar ideias nas quais você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas a palavra de Deus também diz que nós temos que ser maleáveis na mão do oleiro. Sim, sim, com certeza, mas na mão do oleiro, não do homem. Porque o homem ele não tem nem sequer compaixão, o homem não tem nem sequer amor por ele próprio. E o coração do homem é terra insondável. Então não acredite. Acredite somente em Deus. E deixa Deus te moldar, te transformar, te colocar no lugar mais belo e mais poderoso, porque Ele pode. Ele te lava as suas vestes, te dá vestes novas, te capacita, te enche de unção, derrama azeite sobre a sua vida e vinho sobre as suas feridas e transborda, nem não é te enche, te transborda de todas as maravilhas. Então tome posse dessa vitória, tome posse dessa bênção e nunca, jamais perca a sua essência. Não se esqueça de compartilhar e de curtir esta mensagem para que o nome do Senhor chegue, para que a mensagem chegue até outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e toda semente plantada vai produzir. Então, nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.